trabalhar esse tema sobre a pós-modernidade e quais são os desafios, os impactos da pós-modernidade no casamento, na família e como nós, como líderes, podemos ajudar as famílias a serem famílias segundo o projeto de Deus, vivendo nessa sociedade pós-moderna. Então, perguntei a mim mesmo e a Deus, quem poderíamos convidar, quem poderia ser convidado para falar sobre esse tema. E logo o nome do pastor Lourenço Estélio Rega veio à nossa mente, Deus colocou isso no nosso coração, consultamos o pastor Lourenço, sua agenda é super ocupada, cheia, mas ele colocou a sua vida à disposição de Deus para estar nessa primeira parte da manhã, para trabalhar esse tema conosco. E ele está acompanhado da sua esposa e diz o seguinte, Lourenço, que o Paul Tournier, ele escreveu um livro interessante, um médico já falecido, né, suíço, ele diz que quando a gente faz uma palestra, uma conferência sobre casamento, sobre família, sem a esposa, é uma conferência. Mas quando você fala casamento, família, relacionamento familiar com a esposa, é um depoimento. Então a coisa fica mais pesada, né? Mais responsável. Mas tenho a certeza, a gente acompanha a vida dessa família, tem sido uma família usada por Deus também. Eu acho que o próprio pastor Lourenço vai apresentar a sua esposa, a Givanilda, né? Auxiliador, está aí. E, Lourenço, muito obrigado, viu? Por se dedicar esse tempo para estar aqui conosco, nos edificando, nos capacitando. Bom, a palavra é sua. Meus irmãos, é para mim mais do que uma alegria, um privilégio poder estar aqui esta manhã, juntamente com a minha esposa, nossa companheira de trabalho, de vida. A gente é tão companheiro que há poucos dias completamos aniversário juntos. Nós nascemos no mesmo dia, mês e ano. Já pensou, hein? E nós casamos no mesmo dia também. Quer dizer, é claro, numa outra data, né? Numa outra data, porque não dá para casar com a esposa em dias separados, né? Mas outro dia eu falei isso com uma pessoa, falou, poxa, casar no mesmo dia? Eu falei, claro, não dá para casar separado, né? O mundo já se separa, né? Porque hoje é assim, os casais no passado estavam metades que se uniam, hoje são inteiros que tentam fazer uma sociedade, né? É assim que nós vivemos hoje, infelizmente. Mas para mim e para minha esposa é um privilégio, né? Gostaria de apresentar Givanilda. Nós estamos casados há 29 anos, completamos agora em 15 de julho nosso aniversário. Eu gostaria que você passasse para o próximo item, que é a nossa família, que está completa aqui, inclusive com os nossos cachorrinhos, né? A Tuti e o Tony. Mas aqui é o Renato, é o mais alto da família, é o mais novo, está completando, vai completar 21 anos de idade, agora tem 20 anos. Ele está terminando o terceiro ano de administração, trabalha no Citibank e tem uma vida, é o artista da família, que mais gosta de música, de artes, etc. Aqui a Givanilda, eu, aqui a Leila e o Rogério. Eles vão se casar agora dia 6 de outubro. Então estão naquela estresse de pré-casamento, né? E no colo dele o Tony, tá bom? É tudo apresentado, viu? E o Rafael, que é o Rogério na lista de sistemas. Ele tem formação na área de sistemas e tem pós-graduação na área de governança empresarial. Trabalha numa empresa norte-americana, a EDS, que é um braço da GM, e trabalha na área de coordenação de projetos. E o Rafael, o Rogério tem 26 anos, vai completar 27, o Rafael tem 24 anos, e junto com Verônica, eles estão por enquanto só namorando, né? O Rogério vai se casar. O Rafael também é analista de sistemas, e ele é formado também em sistemas e trabalha na área de segurança e auditoria de sistemas na Bolsa de Valores, na Bovespa, aqui em São Paulo, e a Verônica também. A Leila trabalha na área hospitalar. Então é essa turminha aí que a gente convive todo dia, e Deus tem nos dado essa equipe de companheiros e parceiros de vida. E para nós, então, é um privilégio estarmos aqui hoje com vocês, ok? Todo dia a dia eu começo com essa transparência para mostrar que nós, muitas vezes, eu vou até, talvez o pessoal da Câmara puder vir para cá, porque aí eu não atrapalho a visão de vocês. Melhorou ou não? O pessoal da frente aqui, né, ficam... Então, nesse caso, o que nós temos é uma historinha muito simples
que representa a nossa vida de hoje na pós-modernidade. Nós vamos levando a vida, muitos falam empurrando com a barriga, né? Numa linguagem clássica, nós vamos impulsionando com a protuberância frontal. Vamos levando. Então, para muitos é assim, domingo é um grande dia de festa, de alegria. Quando chega às 18 horas do domingo, o sentimento qual é mesmo? Tristeza, depressão, frustração. Puxa, amanhã vem, que dia que vem depois de domingo? Segunda. 5 da manhã, 6 eu acordo, tenho que pegar metrô, ônibus, tenho que andar de carro. Alguns vão de bicicleta, né? Tem um aluno nosso que anda de bicicleta, vem lá na nossa escola de bicicleta. Chega na segunda-feira, diz: não falem comigo. Segunda-feira é o pior dia da semana. Terça-feira é um pouquinho menos pior, ou até mais pior que segunda, porque mal passou a segunda, já tem a terça. Então, Deus, dai-me forças para passar o dia. Não termina. Terça-feira é um dia que não acaba como na segunda. Quarta-feira, então, parece que vem toda uma turbulência, né? Deixe-me morrer. Na quinta, né? Então a vida vai lentamente se infiltrando. Quinta-feira, lá por 6 da tarde, você já está mais animado. E depois de quinta vem qual dia mesmo da semana? Sexta-feira. Como é que você se sente na sexta-feira, às 22 horas? 22h30. É uma felicidade, né? Poxa, que dia que é depois da sexta-feira? É o sábado, grandes planos na sexta-feira, eu vou fazer isso, eu vou juntar aquilo, vou fazer aquela leitura, eu vou no shopping, eu vou não sei aonde, eu vou fazer isso, né? E tal, e aí então vem o sábado, né? A festa. Depois do sábado vem o domingo, só que domingo tem 18 horas, às 18 horas também acontece no domingo, 19 horas, 20 horas, como é que você se sente? Volta tudo. Já percebeu que a nossa vida é vivida nessa roda sem fim? E a pós-modernidade nos leva a viver de maneira que a gente sai de uma vida de euforia, de uma sexta-feira às 22 horas, para às 18 horas do domingo, uma hora de depressão, tristeza e angústia. E a vida é isso, é um eterno retorno, um vai e vem. Não é nada diferente, você vai ter que se acostumar. Procure viver de maneira mais intensamente possível, para que você possa aproveitar cada minuto, cada segundo. Aliás, a Bíblia até diz, né? Não se inquiete pelo dia de amanhã. O dia de amanhã tem o seu próprio mal, não é isso? Então vamos viver intensamente cada momento, dar vazão aos nossos sentimentos, às nossas impulsões e assim por diante. Nós estamos vivendo dessa maneira. E eu perguntaria para você, será que vale a pena viver? Acordar de manhã e ver o céu encoberto, isso passa a ser o fator de alegria ou tristeza para você? Será que a vida é mais do que isso? Será que a vida é mais do que domingo 18 horas e sexta às 22 horas? Então eu gostaria hoje de trocar algumas ideias com vocês, nessa hora que vamos passar aqui, na parte da manhã, primeira parte, dando para vocês, mostrando para vocês o que está por trás de tudo isso. Isso é o que nós vemos e sabemos da nossa vida. É um iceberg, está vendo? É um iceberg. O que nós vemos e sabemos da nossa vida? É o que nós aparecemos. É o Snoopy, a figura anterior. O que será que está por baixo? O que está por baixo é que segura o iceberg. Quais são os impulsores, os motivadores da minha vida nessa pós-modernidade? Então eu parei um pouquinho para avaliar o que temos a dizer e eu tinha algumas opções. Explicar para vocês uma tabela, a diferença entre o passado e a pós-modernidade, seria um momento de saudosismo, nostalgia, que pena, no passado, tal, né? E agora no presente. Então, eu estou pensando que seria melhor fazermos diferente. Eu dar algumas ferramentas para você, como uma hora é um tempo pequeno, então algumas ferramentas de inventários que eu daria na mão de vocês, eu não vou conseguir porque não daria tempo. Eu trouxe uma ferramenta só, das 3 ou 4 que normalmente eu gosto de nesse momento apresentar, mas essa aqui já vai ser suficiente. Eu duvido que você vai olhar as coisas de maneira semelhante a partir de hoje, quando você usar só essa ferramenta. As outras ajudariam mais, mas essa aqui já vai ser o suficiente. Então eu fiz o seguinte, elaborei algumas
algumas análises para nós entendermos o que está aqui embaixo. Olha, entendemos o que está aqui embaixo. Para você se entender como marido, esposa, como pai, mãe, como filho. Entendeu? Então, é um material que é um pouco volumoso. Você vai falar, puxa, é muita coisa. De fato é. Para você entender a pós-modernidade, você precisa levantar algumas informações muito chaves. Mas não precisa se preocupar em anotar. Hoje à tardezinha, quando você chegar na sua casa, você vai entrar num site que eu vou citar na última transparência, e lá você vai baixar um arquivo PDF, onde vai estar tudo isso aqui, desenhos, imagens, tudo para você imprimir na sua impressora, sossegar. Você, sua esposa e você vão analisar, ler e rever, tá bom? Só vai prestando atenção nas informações. Como eu tenho com vocês 1 hora, eu vou dar o máximo possível de informações. Vocês retiram isso em casa, no seu computador, imprimem bonitinho, e aí vocês analisam com mais calma e apliquem com mais calma. Vamos combinar assim? Tá bom? Então vamos lá, avançando. Nós estamos no novo século, nós estamos no novo milênio. Quem não acredita nisso? Eu e você somos do século passado, pior, somos do milênio passado. Incrível, né? Brincadeira, hein? Assim, o cristão, principalmente os líderes, você, pai e mãe, é líder, precisa interpretar as entrelinhas, o que está por baixo do iceberg, deste momento que nós estamos vivendo. Quais são as mudanças de paradigmas atuais e como isso influencia a nossa vida? Influencia a sua vida familiar, mas a sua vida profissional, a sua vida social também. E eu tenho um ditado que diz: quem não reflete se torna vítima das ideologias. Você tem de parar para refletir, para saber que você não pode ser usado como vítima. Recentemente, alguns alunos estavam reagindo de uma maneira assim e tal. Eu trabalho na área acadêmica, no campo da teologia, e os alunos estavam lá, tal, se gabando, porque é isso, porque é aquilo. Eu falei, interessante, né? Vocês gostam de ser vítima das pessoas, de ser produto e subproduto, pior, subproduto de algum ambiente? Sai disso, imagine. Eu falei, então deixa eu explicar algumas coisas. E eu coloquei alguns dos princípios que eu coloco para vocês, e ao final disse: pena que vocês estão sendo subproduto disso aqui. Mudou a vida deles, porque eu e vocês estamos sendo produto da cultura presente, não só da cultura que eu vejo na televisão, não só da cultura que de repente eu vejo na rua, mas até do meu emprego, até cultura que um acaba impondo ao outro, tá certo? Alguns paradoxos do nosso tempo. Eu ouvi isso um dia caminhando. Você não caminha? Vocês não caminham? Caminha. Tem que caminhar um pouco por dia, viu? Se você não consegue correr 1 hora ou andar 1 hora, pelo menos meia. Estava lá caminhando, tal, ouvindo o radinho. E aí eu ouvi na Jovem Pan: hoje temos edifícios mais altos, pavios mais curtos. Quem duvida? Autoestradas mais largas, mas pontos de vistas mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Nós compramos mais, desfrutamos menos. Temos casas maiores, mas famílias menores. Mais conhecimento, menos poder de julgamento. Mais medicina, menos saúde. Bebemos demais, fumamos, fumamos nós, não fumamos, lá disse, né? Gastamos de forma perdulária, rimos de menos, dirigimos rápidos demais, nos irritamos facilmente. Ficamos acordados até tarde, acordamos cansados demais. Multiplicamos nossas posses, reduzimos nossos valores. Falamos demais, amamos de menos. E raramente nós amamos, odiamos com muito mais frequência. Aprendemos como ganhar a vida, mas não vivemos essa vida que nós ganhamos com o dinheiro que tão sacrificialmente ganhamos. Fizemos coisas maiores, mas não melhores. Limpamos o ar, poluímos a alma. Escrevemos mais, aprendemos menos. Planejamos mais, realizamos menos. Aprendemos a correr contra o tempo, mas não a esperar a ciência. Temos maiores rendimentos, menor padrão moral. Temos avanços na qualidade, mas não na quantidade, menos na qualidade. Esses são tempos de refeições rápidas e digestão lenta. Homens altos, mas caráter baixo. Lucros expressivos, relacionamentos rasos. Mais lazer, menos diversão. Maior variedade de tipos de comida, mas menor nutrição. São dias de viagens rápidas,
Fraldas descartáveis, mas moralidade também descartável. Pílulas que fazem de tudo: alegrar, aquietar, matar. É um retrato que a Jovem Pan deu há alguns 2, 3 anos atrás. Também não podemos duvidar disso. Alguns cenários e tendências do mundo contemporâneo que estão mudando já há uns 10 anos, 15 anos, e eu gostaria que você só lembrasse disso. Eu não vou poder investir tempo em cada um deles, mas só você lembrasse. Triunfo do indivíduo, para mim, eu coloco como ponto primeiro. Há uma grande vantagem quando nós pensamos que, como ser humano, pessoa, CPF número tal, eu sou uma pessoa valorosa, porque pelo menos eu sou contado na sociedade, passo a ter direitos. Esse é um lado positivo da história. O lado negativo é que nós entendemos o mundo plano. Há um livro que saiu aqui recentemente com esse título, O Mundo Plano. Nosso mundo é plano, todo mundo tem a mesma autoridade. No Brasil hoje todo mundo é brasileiro, técnico de futebol e piloto de avião, controlador de torre de piloto. Todo mundo entende de aviação. Todo mundo. Meu filho, o Rogério, ele é piloto, tem brevet, então em casa a cultura nossa também de aeronáutica, porque a gente teve que acompanhar o desenvolvimento dele, a legislação aeronáutica, o que é pilotar, aerodinâmica, arrasto aerodinâmico e coisas do gênero, né? E eu então tenho que usar muito o aeroporto. Eu estava antes de ontem no aeroporto, ouvindo cada comentário. Eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Será que meu filho aprendeu errado a voar? Cada comentário terrível. Então, o que eu digo para você é o triunfo do indivíduo. Todo mundo acha que tem o direito de dizer sobre tudo. Não há mais respeito no mundo inteiro. Por isso que você chega para o seu filho e diz, eu sou o pai. Qual a resposta que o filho dá? E daí? Eu sou o filho. Só falta ele perguntar, e quem é o Espírito Santo? Então não adianta muito você dizer, eu sou o pai. A coisa é diferente. Um filho meu ia viajar para o exterior sozinho, e eu fui dar algumas instruções. Pai, não encha a paciência. Eu falei, tá bom, filho, não tem problema. Você não tem experiência? Eu falei, tá bom, filho, não tem problema. Eu já viajei o mesmo caminho que você ia viajar, não foi para esse país, foi para um outro. Estou te orientando você, o dia que chegar na imigração desse país, levar tais e tais documentos. Porque se for perguntado, mas vai estar na mala, a sua mala vai estar lá atrás da imigração, não vai estar na sua mão aqui. Aí depois de um tempo, ele concordou comigo. Aí ele chegou na imigração, ele ia para o Canadá, fazer um curso lá. Quando ele chegou lá, o fulano falou, cadê os documentos que comprovam que você tem que estar aqui? Aí lá ele lembrou do pai dele. É o triunfo do indivíduo. A pessoa se acha no direito de achar, vejam bem, se acha no direito de achar que ela tem toda a autoridade. Um dia, meus filhos eram adolescentes, né? Um é sempre um pouco menor, né? 2 adolescentes, um era junior, e a gente estava comentando sobre alguma coisa, e eu estava falando sobre sexualidade para eles, e aí um falou, não pai, que isso e tal, mas você não sabe, você está defasado. Eu falei, tá bom filho, desculpa, é que eu nasci, quando eu nasci da minha mãe eu já tinha essa idade, então eu não passei pela adolescência. Ele deu uma parada para pensar e falou, não pai, tudo bem. Aí conversamos. É diálogo, não adianta, é triunfo do indivíduo. Os meios massivos de comunicação, no serviço, em todo lugar, ensinam para você e para mim que você tem o mesmo direito. Nós perdemos aquele senso de autoridade e responsabilidade. Num país como o nosso, que nós não podemos confiar no poder executivo, no poder legislativo muito menos, e hoje já nem mais no poder judicial, com respeito a todos os profissionais desta área que são sérios e honestos, mas cada dia mais reduzem os profissionais sérios e honestos nesse período. Não é porque eles diminuem de tamanho, é que aumenta o tamanho dos corruptos. Então já não tem mais nem autoridade governamental nesse país. Então isso reflete no nosso comportamento. A cultura presente então tem isso. O restante eu só vou citar para vocês. Esse é o ponto fundamental que eu citaria. Espírito crítico, mas falta de criatividade. Eu nunca vi uma época, o mundo inteiro, não é privilégio do país, haver tanta crítica de tudo, mas quando você pergunta qual é a resposta. Eu estava numa reunião de educação religiosa da Convenção Batista Brasileira, e um colega educador estava lá falando, fazendo a maior crítica de tudo. Eu deixei ele falar, mais de 5 minutos. Ele terminou, eu falei, tá bom, tudo isso que você está falando, todos nós já sabemos, por isso que estamos aqui. Qual a resposta que você tem para tudo isso?
Acabou o assunto. Ele não tinha resposta. Falei, você vir aqui para trazer problema para nós, que nós já conhecemos, e está nos tomando nosso tempo. Então, por favor, traga as respostas. Você fala, poxa, você foi indelicado. Eu falei, não fui indelicado. É que precisamos estimular as pessoas a ter criatividade. Geração da afetividade, mas relacionamentos solitários. As pessoas gostam de expressar sua afetividade, mas ficam lá no MSN, ficam no Orkut. Lá em casa o Orkut tem o apelido de iogurte, né? Já entrou no seu iogurte hoje? Relacionamentos são isolados, as pessoas se trancam em si e descompromissados. Nós tivemos que disciplinar um aluno na nossa escola por causa de e-mails ofensivos que ele mandou a professores, alunos e funcionários. E ontem foi comunicada a suspensão, seminarista, suspensão dele por um semestre. Ele falou, me dá mais uma chance, a última. Falei, bom, o regimento te dá 10 dias para você entrar com o seu recurso. Entra e o nosso Conselho Superior de Ensino vai analisar. O Conselho vai analisar. Falei, por que você faz isso? Eu já te adverti, já conversei, dialoguei com você. Percebe? As pessoas não têm compromissos. Troca, havendo uma sociedade manual industrial para uma sociedade do conhecimento da informação. Então a sociedade manual, o trabalho manual, está sendo invertida para uma sociedade agora da inteligência, do conhecimento. E a geração da velocidade, as coisas andam muito rápidas no mundo inteiro. Antigamente, você ficaria sem dinheiro num fim de semana, esperaria segunda-feira. Hoje, se você passa o seu cartão magnético no caixa, está offline, você já fica irritado, aquilo muda o seu comportamento. E a realidade virtual, eu não vou entrar em cada detalhe, só estou citando para vocês. Depois eu tenho aqui mais alguns, substituição do ser humano pela máquina. Isso é fundamental que você compreenda, porque se você tem uma estabilidade de emprego, seus filhos não têm tanto assim, né? Aumento dos dilemas éticos, nem vou entrar nisso, porque os dilemas são muito grandes. Atenuação de fronteiras, hoje não há muitas fronteiras de relacionamento e convivência. As pessoas de diversos matizes de vida já se relacionam. Você não vai discutir com as pessoas mais, olha, eu tenho uma bandeira. Eu estou escrevendo uma série de artigos sobre abortamento na revista Igreja, deixei uma cópia com o pastor Gilson Bifano. E as pessoas ficam assustadas quando a gente toma posições. Eu participei de um painel há pouco tempo sobre abortamento, eu, um médico e um promotor de justiça. O promotor falou do lado jurídico, o médico do lado médico e eu do lado ético, teológico. Em dado momento, eu levantei questões para o promotor. Disse, olha, você está falando isso, mas a minha posição é essa, a partir de tal e tal raciocínio, a partir de tais e tais textos bíblicos. Causou uma tensão. Hoje as pessoas não podem tomar posições. Elas têm que ser que nem água. Não tem cheiro, não mancha e não mofa. Hoje não posso dizer que não tem sabor, porque agora a Coca-Cola, já tendo água com sabor, né? Então, mas tudo bem. O processo de secularização e misticismo é grande. As pessoas se afastam de Deus, mas procuram um místico. Não um místico Deus. Eu sei que há hoje ou amanhã em São Paulo uma palestra sobre como provar a existência de Deus utilizando a física quântica. Mas é provável porque ele existe, mas é improvável porque não precisa provar Deus, não tem como provar Deus. Mas a mecânica, física quântica hoje que é isso, né? Ampliação da liderança da mulher. Não dá para entrarmos muito aqui também, mas eu tenho uma abordagem muito clara a respeito do papel da mulher na vida em si. Começo interpretando de Gênesis. A palavra Ezer Kenegedon no hebraico não significa auxiliadora, adjutora, mas é uma que é colocada diante de, certo? É uma, e a palavra Kenegedon no hebraico, ela é mesmo utilizada para Deus, então não há nível de hierarquia. Eu tenho uma hipótese, talvez seja bastante herética mesmo, heresia pura sem mistura, que diz o seguinte, que a liderança de domínio surgiu depois do pecado, a hierarquia surgiu depois do pecado. O teu desejo será pelo teu marido e ele te dominará. Deus criou o homem e mulher para que vivessem juntos, para que vivessem em parceria, decidissem juntos, como parceiros, e essa é a ideia da tradução do hebraico, essa é a ideia.
Depois da queda é que vem então o princípio da hierarquia. Isso é uma hipótese do que eu chamo no campo da teologia da liderança, que eu defendo. Então Deus nos criou assim. Para mim, quando eu sou restaurado por Cristo Jesus, eu tenho que resgatar em Cristo essa posição de relacionamento entre homem e mulher. Tá? Processo de urbanização grande, em convulsão, ninguém duvida disso, mas as pessoas estão começando a se afastar, os que têm mais recursos das grandes cidades, morando nas pequenas cidades próximas, aumento das doenças ocupacionais e urbanas. Morar em cidade mata. Eu sei, a gente pode ser atropelado. Não, estou dizendo mata por dentro. As doenças psicossomáticas estão cada vez mais em volume grande. Os médicos, os profissionais de saúde podem explicar isso muito, muito mesmo. Então nós vivemos em estresse não só do trânsito, estresse da pressa, estresse da competição do trabalho, estresse da vivência com os vizinhos. Se você mora em casa, alguém para com o carro na frente do seu portão. Se você mora num apartamento, alguém põe um lixo na sua porta ou estaciona o carro de maneira errada. Engraçado, eu moro em apartamento e nossa garagem, eu acho que ela foi feita para treinar pessoas a fazer baliza ou coisa do gênero. É muito complicado. Uma das coisas que nos leva a pensar em mudar daquele prédio. E como é tão ruim a garagem, eles fazem a cada ano um revezamento para ver quem vai ficar com o mico de algumas 3 ou 4 vagas ou 8 vagas lá que nós temos. Então eu parava o meu carro de um lado e o vizinho parava do outro. O carro dele é vermelho. Meu carro começou a ter marcas de porta vermelha, quer dizer, só a porta dele. Tá? Aí eu mudei de vaga, ele foi para o meu lado, eu fui para o dele. Aí começou do outro lado da porta ficar com manchas vermelhas. Eu tive que polir todo o carro, tirar algumas marcas, não saíram, então comunicamos, olha, precisamos que você me ajude nesse ponto. Ah, deve ser minha esposa, deve ser o meu filho, tudo bem, mas por favor ajude, né? Porque, percebe? Então, essa é a vivência de relacionamento, né? Há um estresse de uma porta arriscada, você chega lá, sua porta está arriscada, é complicado. Eu estou mostrando um simples exemplo, que ocorre no cotidiano, um simples só exemplo. Agora eu vou mostrar um conjunto de transparências para vocês, muito interessantes. Há uma predominância numérica de jovens e aumento de idosos no mundo de hoje, cada vez mais. Vocês vão ver essa linha aqui em azul, estão vendo? Essa montanha, essa pirâmide em azul. Do lado de cá são os homens, do lado de cá as mulheres. Aqui em cima a maior idade, 80 anos, e aqui a menor idade, bebê 10, 20, 30 anos. Então, essa cor aqui, ela representa 1940, a pirâmide populacional no Brasil era pirâmide. Em 2000, o censo de 2000 já mudou a configuração, houve uma redução de nascimentos e começa a haver um aumento das pessoas de maior idade. Nós vamos passar agora uma sequência que vocês vão começar a ver se mexer, pode ser o primeiro, pronto, fica aí. Estão vendo aqui? Aqui é 1980, está pequenininho, mas eu quero que vocês vejam. Então aqui estão as mulheres e os homens, menor idade aqui, bebês, crianças, e os idosos aqui. Vai o próximo, olha lá, estão vendo a mudança de configuração? Isso aqui é 1990, próximo. Isso aqui já é 2000, próximo. Isso aqui é 2005, próximo. Previsão para 2010, próximo. Previsão para 2020, próximo. Previsão para 2030, próximo. Previsão para 2040, olha a mudança da pirâmide, vejam que está crescendo a meia-idade, está vendo? E aumentando a vida de maior idade. Próximo, percebem? Essa já é a previsão para 2050, então há um achatamento na base da pirâmide, nós teremos menos crianças nascendo, mais um volume muito grande de idosos. Aí você vai dizer para mim, e daí? Eu vou dizer o seguinte, e daí que eu e você, em 2050, se estivermos vivos, nós vamos estar aqui em cima. Eu duvido que vamos estar aqui, mas suponhamos que vamos estar aqui em cima. Os dilemas da vida de idade são mais graves. Minha mãe faleceu há poucos dias, 93 anos de idade, ficou 26 dias, dos quais mais ou menos 20 na UTI, um sofrimento terrível, fragilidade de saúde, viúva. Meu pai morreu há 11 anos atrás,
uma série de dificuldades para ela morar sozinha, ela não queria mudar de lá, não queria morar com nenhum de nós filhos. Imagine quantos dilemas nós teremos nesse país. Estamos nos preparando para isso? Nós para vivermos aquela vida e nós para cuidarmos dos idosos? É uma tendência que precisaremos cuidar como cristãos e como igrejas, das questões ligadas à geriatria, tá certo? Nós então vamos ver que há um subsolo na vida contemporânea. Eu fiz uma panorâmica para vocês e agora vamos a um subsolo para ver o que está embaixo daquele iceberg. Vocabulário do cotidiano. Fiz o que estava a fim de fazer, meu coração mandou, eu fiz. Zeca Pagodinho na música Deixa a Vida Me Levar. Coração mandou, eu fiz. Eu não parei para pensar, para analisar, ver as consequências, ver se há princípios que posso seguir. Não, coração mandou, eu fiz. Só isso. Próximo. Reality shows, Big Brother Brasil, Passados Acorrentados, espelham os ideais éticos contemporâneos. Viver o seu dia a dia da maneira mais intensiva possível. Viver de maneira impulsiva. Deixar o coração mandar. Nós vivemos hoje uma erotização, uma sodomização coletiva. Os seres humanos não se respeitam mais a si mesmos. Vivem a sua vida afetiva e sexual como se fossem animais. Usando os psiquiatras chamam, os neurologistas chamam de cérebro reptiliano. É o cérebro dos répteis, dos animais, obedecendo os instintos mais primitivos. As incertezas são muito grandes no mundo, nas diversas áreas da vida. Os textos de autoajuda cada vez aumentam mais, são indicativos do desespero humano, querendo se agarrar em qualquer promessa de ajuda. As paixões, então, e os impulsos internos são os paradigmas éticos da irresistibilidade. Como eu disse há pouco, nós crentes dizemos até, né? O meu coração está em paz. O profeta diz que meu coração é mais enganoso do que todas as coisas. E pior, diz mais, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Pois é, este coração está impulsionando. Quando eu falo em coração, estou falando dos meus impulsos internos. Então, os psicólogos, psicanalistas aqui, me desculpem, não estou usando o termo no sentido psicológico ou psicanalítico, tá? Estou usando do ponto de vista filosófico e teológico. Minhas pulsões internas, meus impulsos, meus impulsores internos acabam determinando aqueles mais animalescos da minha vida. Bateu, levou. Vai fazer o quê? Vivemos então uma sociedade que podemos chamar de gratificação imediata, uma sociedade que busca viver o aqui e agora de maneira mais intensiva e procura não projetar no futuro sua esperança. O que é a sociedade de gratificação imediata? Só aqui nós investiríamos um bom tempo. Eu trouxe um resuminho para vocês. Nós vivemos um mundo inseguro, um mundo em que nós não sabemos o que vai acontecer. Quem de vocês tem certeza absoluta, integral, de que segunda-feira vai chegar no trabalho e vai estar empregado ainda? Quem tem certeza de que não vai sair lá fora e não vai ser atropelado e morrer? Ou ser vítima de um assalto? Nós vivemos em insegurança. Então, crescendo mais a insegurança, cresce também a pressão para nós procurarmos a nossa vida de maneira intensiva, viver o aqui e agora de maneira mais intensivamente possível, porque eu não sei o que vai ser amanhã, tá certo? A gratificação imediata tem sido o que eu chamo a chave global para interpretar o mundo contemporâneo. É a chave para eu poder entender esse mundo contemporâneo. A máxima da sociedade de gratificação imediata é produzir experiências constitutivas do ser que me levam a cada vez mais projetar um projeto de vida boa. Deixa eu pôr. Obrigado, viu? É Diet, você sabe se é Diet essa água? É Diet, tá bom. Água Sarandi diz naturalmente Diet, vem lá de Porto Alegre. Paciência, né? Bom, então eu quero procurar um projeto de vida boa. Aí você fala, tudo bem, que tem a ver isso com a minha família? Simples. Nós estamos agora trabalhando com o nosso filho mais novo, treinando ele para uma nova fase de vida. E ele então estava dizendo, ele quer ter uma experiência de curso no exterior, está para terminar um curso, e está querendo alguns novos sentimentos no trabalho dele. Ótimo, você tem todo o direito. Eu disse para ele, filho, o que você está agora querendo
Você talvez vai alcançar os 40, 45 anos de idade. Às vezes eu até não tenho esses sentimentos que você tem em relação a certos momentos do meu trabalho. Você quer ter constantemente um sentimento agradável, um sentimento de vida boa. E a vida não é só isso. Você tem de aprender também a ter frustração no emprego, frustração com os amigos, frustração na área afetiva. Eu fico muito preocupado com alguns ensinos que nós temos nos meios massivos de comunicação, que falam que nós não podemos permitir que nossos filhos passem por momentos de frustração. Aí eu olho para o meu passado e vejo que, dentro da possível compreensão de vida que meus pais tinham, meus pais não puderam cursar quase nada, eles puderam me proporcionar o melhor que puderam da vida deles, e eu olho para a minha vida e falo, poxa, eu estou aqui vivo. Tem hora que às vezes as coisas ficam meio embananadas, os sentimentos ficam confusos, mas a gente para, senta um pouco, ora a Deus, conversa com a esposa, caminha mais um pouco, a gente vê, passou, puxa, que bom, passou, vamos em frente. Então eu falei para ele, filho, é preciso você passar por frustrações no trabalho, não há como evitar isso. Quando o filho pequeno, fico fazendo lição para o meu filho, eu não estou ensinando ele não só a responsabilidade, mas a passar por momentos também de construção. Nosso mundo de hoje é um mundo que quer tudo imediato, percebe? Então, você quer ser um esportista, vai ter que investir em treinamento, não tem jeito. Ou só quer jogar bola no campo, percebe? O nosso mundo hoje quer tudo imediato, e quer ter sempre sentimentos agradáveis, não só positivos, agradáveis e sensações agradáveis. Eu e você, os nossos filhos. Então nós temos que considerar que nós temos de parar para receber de Deus a graça dele, aprender a entender por trás das frustrações que temos, que há lições que Deus quer nos ensinar. Algumas até eu posso estar provocando, como esse aluno ontem, falando com ele, rapaz, você provoca as pessoas, mas eu já estou de bem com tal professor, com tal colega. Eu falei, pois é, mas para você estar de bem, você primeiro briga, percebe? Então nós temos de perceber que nem sempre eu vou concordar com todos vão concordar comigo, nem sempre meu projeto de vida naquela fase vai ser bom. Eu poderia estar desempregado, ou poderia de repente ter um chefe no trabalho que ele acorda meio assim. Outro dia eu estava andando na rua e eu vi acho que uma jovem executiva, pelo que ela estava vestindo, a maneira, conversando com outro jovem executivo. Não, tudo depende de como ele está. Se ele acordou bem no dia, a gente pode levantar qualquer coisa que, olha, é aprovado. Tudo bem, se não é você que tem que acordar assim, para dar tudo bem no seu trabalho, é melhor você não ser assim. Mas se o seu chefe é assim, então você estabelece uma estratégia de vida. Se você não consegue, muda de emprego. Outro dia um jovem disse para mim, professor, eu acho que eu não estou encontrando a luz no fim desse túnel. Eu falei, então muda de túnel. Quem sabe esse túnel não tem luz mesmo, cara. Para com isso. Muda de túnel, para de reclamar, percebe? Mas a sociedade de gratificação imediata sempre quer as melhores sensações aqui e agora. Então as pessoas estão sendo adestradas a viver de tal maneira que se vivesse dentro de um grande supermercado, um grande container, cheio de objetos que você pode pegar, comprar e usar, e descartar e jogar fora. Usando essa mesma abordagem do ponto de vista dos relacionamentos. As amizades também são descartáveis. Ao primeiro sinal de que a pessoa não está trazendo vantagem para você, você zera o velocímetro do relacionamento e joga fora. Se é assim, então, para evitar frustração, eu vou me isolar no meu canto. É melhor eu conversar com as pessoas no MSN mesmo, no Orkut ou coisas do gênero. Compromissos do tipo, até que a morte os separe, são substituídos até que a satisfação dure. Se eu tenho satisfação, dura, senão não. Eu disse, uma primeira frase que eu citei para vocês, sabe qual foi? Vou repetir. No passado nós tínhamos no matrimônio a junção de metades. Vinham metades para o matrimônio, hoje são inteiros, que se associam como se fosse numa empresa. Minha esposa e eu trabalhamos com casais, procuramos ajudar casais. E há casos difíceis, nós estamos agora tentando ajudar diversos casais. E num dado momento, como casal, nós dois falamos assim, olha, você não leva mal,
mas o casamento de vocês faliu, é melhor vocês se separarem. Nem se separam na sociedade, porque vocês mais parecem uma empresa. Então é melhor separar mesmo, porque a empresa, né, separa a sociedade, acabou, divide os bens e vai viver cada um a sua vida. Porque os casais estão vivendo assim hoje, como se fosse sociedade, motivados por essa visão do que nós chamamos de sociedade de gratificação imediata. Claro que você vai falar, poxa, você aconselhou o casal a se separar? Claro, foi uma palavra de retórica, de provocação ao casal. Eles não se separaram ainda, estão juntos. Nós estamos trabalhando, não temos muita esperança ainda não, viu? Mas estamos trabalhando. Minha esposa trabalha com ela e eu trabalho com ele, e vamos agora, provavelmente na próxima fase, voltar numa terceira fase a termos reuniões conjuntas. Começamos a ter que ensinar esse casal a conversar dentro de casa, porque eles estão juntos, mas vivem separados. Só se dá lucro ou prejuízo, então eles não conversaram. Se deu lucro, boa conversa. Se deu prejuízo, então aí a coisa é imprevisível. Então laços são considerados objetos a serem consumidos. Não são laços não vão ser produzidos, mas só consumidos. São mantidos, estão sujeitos aos mesmos critérios de avaliação dos negócios, o mesmo critério de avaliação de ter ou não objeto, Se um relógio, a gente diz que relógio que atrasa não adianta, né? Quer dizer, atrasa não adianta, é claro, mas um relógio que atrasa, por que você vai querer ficar no pulso com o relógio que atrasa? O irmão ficaria no pulso com o relógio que atrasa? E joga fora. Uma pessoa que atrasa a minha vida, minha esposa, meu marido, meus filhos, eu descarto. Da mesma maneira, eu uso a mesma retórica, a mesma lógica. Sociedade e gratificação imediata. E eu trouxe aqui um depoimento. Você fala, a letra está pequena, não tem problema, é que você vai ter isso na sua casa, então você vai ler depois. Os relacionamentos são transitórios, podem ser rompidos a qualquer momento, unilateralmente, sempre que uma das partes farejar que é mais vantajoso pular fora do que continuar o relacionamento. Eu coloquei depoimento de uma atriz. Você fala, caramba, você está expondo a atriz? Não, isso está num livro, então se publicou é para publicar. Bruno Lombardi, ela disse assim: o meu casamento não é uma fachada, mas se amanhã eu tiver vontade de ir embora com outra pessoa, eu vou. A vida é muito curta para ser vivida sob o peso da formalidade. Não é assim que tem ocorrido nos matrimônios? O que está por trás? Essa lógica da sociedade de gratificação imediata. É querer sentir a sensação melhor agora, e se não estiver sentindo, eu vou descartar esse relacionamento, é melhor. Bem, aí eu vou para uma outra maneira de ler a sociedade. Eu coloco como dois pilares que governam essa pós-modernidade. Tá? Eu vou apresentar Nietzsche para vocês, mas de uma maneira muito simples, para nós não entrarmos muito em complicação. Eu não vou entrar em cada detalhe, mas 3 grandes paradigmas que nós vemos em Nietzsche, 3 chaves de leitura em Nietzsche. Nietzsche foi um filósofo, Friedrich Nietzsche, que viveu até o ano de 1900. E ele então foi redescoberto na universidade, mais ou menos no final da década de 80, depois da queda do Muro de Berlim, especialmente na década de 90 e agora. Então não vou explicar muito o que é Nietzsche na universidade, porque não é o nosso motivo aqui, mas ele tem 3 chaves de leitura da vida: vontade, potência, eterno retorno e o super-homem, que é uma tradução muito ruim do alemão Übermensch, além-homem, é alguém que está acima do que é o homem normal, a vida humana normal. Super-homem é uma visão muito, digamos, simples. O que é o super-homem para ele? Olha, preciso avisar vocês de antemão, não houve erro de digitação. Eu conferi isso 3, 4 vezes, tá? Então não houve erro de digitação. Para ele, no Übermensch, o além-homem, há uma transmutação, há uma mudança de valores. Os valores inferiores são humildade, não há erro de digitação, são para eles inferiores mesmo. Piedade, amor ao próximo, bondade e objetividade. Aí você me pergunta, por que a violência tem aumentado? A promiscuidade no mundo tem aumentado. Violência contra o próximo, contra si mesmo. Promiscuidade, desvalorização do outro. Para mim, o que está por trás é Nietzsche, mostrando a humildade, piedade, amor ao próximo, bondade e objetividade como valores inferiores. Os valores superiores: orgulho, personalidade criatora, risco, amor ao distante.
o próximo fica distante na visão nietzschiana, que é o que governa hoje os meios de comunicação, governa a vida humana em si. A moral, então, de Nietzsche é uma moral que tem um imperativo da natureza, um imperativo não da ética, do respeito ao próximo, um imperativo da impulsividade das pessoas. Há uma valorização dos instintos, há uma exaltação do que ele chama de vontade de potência, que ele exemplifica como o grande vulcão em si. E ele então critica a moral tradicional cristã, claro, daquela época dele até a crítica àquela moral era válida. Para Nietzsche, então, a moral aceitável, ela é a moral da glorificação a si mesmo, da exaltação a si mesmo, o que vale ao seu pensamento, o que vale à sua maneira de entender. Daí dá para você entender que o mundo é plano hoje, porque as pessoas glorificam-se a si mesmas. O seu filho, você, sua esposa, estão sendo treinados, sem saber que o são, nessa maneira de viver. Eu me lembro quando garoto, que diziam para mim, se o mundo está entrando na igreja, eu me perguntava, eu sempre fui questionador, e eu perguntava, o que é esse negócio de mundo? Aí me disseram que o mundo é tudo aquilo que não é de Deus. Eu falei, então como é que o mundo está entrando na igreja? Você vê as meninas estão entrando de mini saia na igreja. E aí os diáconos ficavam lá, olhando os ministérios das meninas, para saber se era maior ou menor o que a igreja estabeleceu. Aí foi dado um jeito, então vieram os vestidos longos, a mini saia desceu, aqui em cima também desceu, tudo bem. Hoje o mundo está entrando na igreja não é pela roupa, mas por uma ideologia de vida. Uma ideologia de vida. Eu tenho N exemplos para dar para vocês, para escandalizar o crente mais antigo na fé, sobre como é que algumas igrejas vivem Nietzsche, vivem a sociedade de gratificação imediata. Não vou dar porque eu não quero escandalizar ninguém aqui hoje. Nietzsche defende uma moral dos fortes contra uma moral dos fracos. Ele preconiza uma que ele chama de transvaloração de todos os valores. Tá certo? Qual é a cor dessa pulseira de relógio? Não, meu irmão, isso aqui é branco. Você não sabia que é branco? Não, é branco. Repita comigo. Pulseira branca. Repete. Não falei para você repetir, olha, é pulseira branca. Pulseira branca. Pulseira branca. Então daqui a pouco ele vai falar pulseira branca. Ele não vai aguentar. Há uma mudança de valor. Eu mudo tudo. Vamos passar a próxima transparência. Eu quero provar isso para você. Também não há erro de digitação, por favor. O preletor errou. Não. Moral dos fracos, moral dos fortes. Moral dos fracos, humildade e bondade. Moral dos fortes, valoriza o belo e o estético. Piedade e paciência, agir como manda o coração. Isso aqui é que tem que seguir com Nietzsche. Isso aqui é evangelho. Moral dos escravos, moral dos aristocratas. Negação de si mesmo, glorificação de si mesmo. Escravidão dentro do sistema ético, segundo a concepção dele, né? E além do bem e do mal. É isso que mobiliza hoje a compreensão de mundo. Um pastor desta igreja, pastor voluntário, é alto funcionário da TAM, pastor Adriano. E nesse acidente da TAM, ele foi ajudar, a TAM o destacou como um capelão, sabendo que ele era pastor, para ajudar. E estivemos juntos na terça no Rio de Janeiro a trabalho, na Convenção Batista. E ele contou cada coisa que as pessoas faziam para ultrapassar as barreiras de segurança do IML, repórteres que faziam crachás falsos. As pessoas não estão mais interessadas com a verdade, elas querem impor a sua vontade, elas querem fazer o que manda o seu coração. Meu filho, seu, você, eu, sua esposa, por estar por trás é essa ideologia de vida. Nietzsche, o cristianismo. O cristianismo é já, mas ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda continuo pecando. Eu costumo perguntar para as pessoas, e aí, está pecando ainda? A pessoa para pensar. Outro dia um respondeu, já parei de pecar, então por favor me ensina que eu preciso aprender. Percebe? Nós somos salvos, já temos a felicidade, mas ainda temos momentos de depressão, de tristeza, de angústia. Tá? É o já, mas ainda não. E o mundo de hoje vive como Nietzsche, já e agora. Se eu não tenho nada, agora uma boa sensação, um bom lucro, se eu não posso tirar meu torrão agora, então vou parar com tudo isso. Então a leitura de ética de Nietzsche, para mim, nada mais é do que a arrogância dos instintos pessoais, dos íntimos desejos
e sagacidades do eu. Isaías 5,20 diz: ai dos que ao mal temem o bem temem o mal, ai daqueles que chamam mal por bem, bem por mal, trocam amargo por doce, o doce por amargo. Troca escuridade por luz, luz por escuridade. Há uma inversão de valores no mundo de hoje, e ela é provocada especialmente por esse filósofo, sem que ele esteja vivo, mas ele fala muito hoje. O coração, então, diz o profeta Jeremias, é mais enganoso do que todas as coisas. Eu e você temos que treinar a nossa vida como marido, esposa, pai, mãe, para que os nossos filhos entendam o que está por trás e tornando-os como subprodutos desse mundo. A hora que você começa a explicar para os seus filhos que eles são produto desse mundo, eles não estão fazendo o que eles querem, não. Eu não trouxe para vocês hoje, mas eu tenho um recorte de um rótulo de Nescafé. E eu ando por aí caçando informações de como é a vida de hoje. Eu descobri que nos rótulos de produtos que eu compro no mercado tem muita ideologia de Nietzsche. E estava lá escrito: você faz o que você quer, você decide o que você bem entende. Então escolha Nescafé. Você decide o que você quer? Você faz o que você bem entende nesse mundo? Olha só a falsidade da mensagem. Então, eu, você, nossos filhos, pensam que estamos decidindo o que queremos, mas nós somos subprodutos dessa sociedade. E eu e você precisamos parar de sermos inocentes. Temos que refletir sobre isso. E então a Bíblia diz que o coração nosso é mais corrompido. Quando Nietzsche fala para nós darmos valor à nossa vontade e potência, ele está falando na linguagem bíblica, que é o dar vazão aos meus instintos, ao meu coração, que é corrupto. A vida de Nietzsche, que é incentivada por Nietzsche, ela é orientada por instintos. A vida que nós vivemos no Evangelho é orientada por princípios. Meu coração diz isso, tudo bem, mas o que a palavra de Deus diz? É isso que eu tenho que parar para perguntar. Percebe? Há um conceito irrelevante de história. Só aqui eu gastaria um bom tempo com vocês, porque uma área minha de especialização é essa, no campo da história. Quem vive a vida impulsionada pelas suas paixões, vive uma vida sem biografia, porque cada dia é pior do que o seguinte: antes as coisas tinham passado, presente e futuro, hoje não tem mais. Não dá para você ser um ser vivo sem a subjacência histórica, sem a construção de uma biografia. O meu Deus, o seu Deus tem biografia, e Ele nos dá essa biografia porque somos filhos dele. A mensagem profética do homem contemporâneo, então, resumindo, ela é dirigida à obtenção máxima do sucesso na vida. É a busca por uma autorrealização pessoal, busca da obtenção de objetos do desejo. Você vai ver na revista Vejinha amanhã, tem lá objetos do desejo, na Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tem alguma coisa ali que é objeto do desejo. Pena que sempre custa mais caro do que nós podemos pagar, né? Mas está lá. É o que eu chamo ontologia da posse. Você troca o valor do seu ser pelo valor que você tem. Você é mais ou menos a partir daquilo que você tem. Um jovem que não está calçando Nike, ele está descalço. Pode estar com o melhor tênis, gostoso, amaciado e tudo, mas está descalço. No passado, uma camisa tinha valor quando colocada no meu corpo. Hoje eu tenho valor se eu coloco uma camisa marca tal. Então nós estamos tendo uma inversão grave de valores, né? E então é a vontade de potência, a manifestação máxima do ser humano em si. E o fracasso então tem que ser evitado a qualquer custo. E nesse ponto eu quero destacar para vocês um detalhe importante. Viktor Frankl, um psiquiatra preso no campo de concentração, ele, depois que os exércitos aliados chegaram lá na Alemanha, ele foi liberto. Foi morar nos Estados Unidos e foi então dar aula na Universidade de Idaho. E lá ele percebeu que muitos jovens que tinham tudo na vida se suicidavam. E ele falou: peraí, no campo de concentração nós não tínhamos nada e queríamos viver, e esses jovens têm tudo e querem morrer, o que está acontecendo? Ele descobriu que as pessoas viviam buscando ou o sucesso fugindo do fracasso. Então a vida era vivida ou sucesso ou fracasso. Quem estava no sucesso procurava então ficar feliz, e quem estava no fracasso estava no fracasso. Ele descobriu: mas espera aí, nós vivíamos lá no fracasso e queríamos viver, tem alguma coisa diferente. Ele descobre então que as pessoas, embora são forçadas a viver nesse eixo sucesso e fracasso, há um outro eixo que é aquele que dá sentido e razão da vida.
Ou você está vivendo no sentido de vida, ou você está no desespero. Nós vamos projetar um desenho que ele mesmo tem em um dos seus livros. Vamos lá. Próximo. Vejam aí, o que eu chamo de binômios da vida. Os jovens viviam buscando o sucesso estando no fracasso, mas eles se matavam porque eles não tinham sentido na vida, então eles caíam em desespero. Eles viviam no fracasso no campo de concentração porque não tinham nada, eram prisioneiros, mas tinham sentido na vida, tinham realização da vida. E é isso que eu preciso ensinar para mim mesmo, ensinar para os meus filhos. É, apesar de ter profissão, salário, apesar de eu ter bens, patrimônios, se eu não tiver um sentido e uma razão da minha vida, não vale nada. Percebe? E eu preciso retreinar-me a mim mesmo, preciso retreinar os meus filhos a rever a vida. Então, é bem difícil hoje conseguir viver essa mundanidade. Alguns princípios orientadores da família, eu vou passar bem rápido para que vocês vão ter isso em casa. Pode passar a próxima. Por trás do dia a dia, existem variáveis que orientam, gerenciam o meu comportamento. Então, há atitudes minhas que são gerenciadas por essas variáveis, que eu chamo de impulsores. Há o que eu chamo de, ou vivemos uma vida visão contábil, ou às vezes histórica. Há uma vida reativa ou proativa, uma vida orientada para o tempo, para acontecimentos, ou uma vida orientada para tarefas e relacionamentos. Aqui, nessas duas partes finais, eu tenho geralmente um inventário que ajuda demais, mas hoje não teremos condições de aplicar isso. Eu vou passar então, só mostrar para vocês, em casa vocês olhem com mais calma. Vamos à próxima. Aqui eu faço um desenho entre uma visão contábil da vida e uma visão histórica. Você fala, não, mas eu não sou contador. Não, tudo bem, eu usei os termos aqui apenas como metaforia, tá bom? Então, quem tem uma visão contábil da vida, conta as pessoas, quem tem uma visão histórica, vê as pessoas. Quem tem a visão contábil da vida quer resultados, o outro quer ter uma visão histórica, olha para o futuro, olha para o presente, percebe? Eu e você temos esses impulsores, e por isso que às vezes você briga com a sua esposa com você, porque partem de impulsores diferentes. Nós temos que chegar a uma linha do meio aqui, olha, se não chegar, ficar você nesse extremo e ela nesse extremo, vai dar muita confusão, tá? Então isso você vai ter em casa, você poderá ver. Vamos ao próximo. O estilo reativo e proativo, isso dá uma confusão no matrimônio com os filhos que vocês nem imaginam, porque no reativo é passivo, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo, é reativo. Se o carro da frente frear, o que você faz? Você freia, isso é reação. Agora, se o seu carro enguiçar numa curva, o que você faz? Sai imediatamente do carro, olha para ver se não tem vindo ninguém, corre lá, põe um triângulo, um mato, alguma coisa, se estiver na estrada, por quê? Para nenhum carro, antes da curva, bater no seu carro depois. Já viu isso? Isso é uma atitude proativa. Você está agindo, prevendo isso, aquilo. Então, eu e você, ou somos reativos ou proativos. O ideal é que a gente seja os dois. O equilíbrio. Se a sua esposa for reativa e você proativo, e vocês dois ficam lá no extremo, dá uma confusão que vocês nem imaginam, dá uma reação que vocês nem imaginam, viu? Então, o reativo espera as coisas acontecerem, o proativo faz as coisas acontecerem. Nós reagimos aos scripts da vida, aqui nós escrevemos a nossa história. Então, quando você fala assim, seu marido, olha bem, é melhor fazer isso do que aquilo, bem, você já viu se já tem óleo no carro quando vocês vão viajar? Não, bem, depois a gente vê. E aí funde o motor. Qual é a resposta que você dá depois? Não te falei? Dá aquela confusão. Então o ideal é que vocês sejam meio a meio, tá? E um ajude o outro, porque às vezes algumas características são muito marcantes a cada um de nós. Então um ajuda o outro. Entendeu? Eu sou muito detalhista, e é uma confusão, uma complicação com esse negócio de ser detalhista, e a minha esposa é um pouco mais assim genérica. Então nós tínhamos um problema porque nós não tínhamos carro no início do nosso casamento. Então nós íamos visitar nossos parentes numa outra cidade e pegávamos ônibus, tá certo? E aí então era um problema, chegávamos no ponto do ônibus, bem, você pegou a chave de casa, bem, você desligou o ferro, bem, aí ela falou, não, eu deixo isso para você, mas por que eu tenho que fazer? Porque você é o detalhista, então eu espero que você faça, eu cuido das outras coisas. No ponto de ônibus, eu tive uma lição, uma iluminação ali, né? Se fosse pentecostal, eu teria tido uma revelação, né? Eu falei, caramba, é verdade.
Entendeu? Então hoje é brincadeira. Eu falo, bem, você pegou aquela coisa? Não, você não pegou? E agora? Eu falei, não, está aqui, tudo bem. Percebem? Aí em vez de brigar, ela me ensinou que nós completamos um ao outro. Você já tentou fazer quebra-cabeça com as peças todas iguais? Difícil, né? E seus filhos são diferentes. Cada um é diferente um do outro. E o pior é diferente de você. Aí que a coisa complica. Então, esse mapa vai te ajudar. É uma ferramenta para você. Vamos ao próximo. Linguagem reativa ou proativa. Tá? Então aqui tem todo um esquema, um scriptzinho para você entender. Vamos ao próximo. Orientação para o tempo e para o acontecimento. Gente, isso aqui é fenomenal. Quando eu descobri isso, eu aprendi algumas lições preciosas na minha vida e no meu relacionamento. Se você é orientado pelo tempo, você fica toda hora no relógio. Onde é que foi parar? Está aqui. Orientado pelo tempo. Você marca tempo para tudo. Tem que acontecer tudo naquele tempo. Se não acontecer, fica sem acontecer. A esposa está saindo de manhã para ir para a igreja, nenê pequeno, temos que cumprir o tempo. E o nenê sujou a fralda na hora que ela estava fechando a porta. Vai com a fralda suja, mas vai assar o bebê. Azar é dele. Quem mandou ele fazer isso nessa hora? Quem é orientado pelo tempo é mais ou menos assim, né? Quem é orientado por acontecimento vai querer que as coisas aconteçam. Se o bebê sujou a fralda, vai assar o bumbum, então vou ter que ir. Né? Apesar que a fralda está escrito até 8 quilos, mas não adianta esperar, é descartável, né? Vamos trocar essa fralda, é orientada por acontecimento. Então o tempo que vai para o espaço, né? Vamos lá, próximo. Orientação para tarefa ou relacionamento. Isso a gente usa muito em administração, viu? Muita administração. Estou tratando aqui das questões também de gerência da vida, né? Você é orientado por tarefa ou por relacionamento. Tarefa sou eu, relacionamento é minha esposa, isso é claro. Fiz esse inventário, mas fiquei assim. Se eu tenho que fazer uma tarefa, por favor, não me aborreça que eu tenho que terminar essa tarefa. Não conversa comigo, eu tenho que terminar a tarefa. Você pode me deixar numa casa, me deixa comida lá, pois somos feitos de espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. Somos espetáculo, o mundo quer nos ver. Seu vizinho olha a maneira como você cuida dos seus filhos. Seu vizinho olha da maneira como você se relaciona. Nós somos espetáculos porque o mundo está vendo. As pessoas andam segundo o curso deste mundo. Eu não posso ter as pessoas como meu modelo, mas Jesus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz, mora, habita no maligno. O Evangelho é vida, é relacionamento. Eu trabalho na Convenção Batista Brasileira como um dos membros do Conselho Geral. Meu mandato é agora até dezembro. E eu digo para os líderes batistas: nós transformamos as igrejas em fim em si mesmo. Nós transformamos a igreja em máquina de eventos. Ser cristão hoje é trabalhar na igreja, não viver a vida. Aí você fala, então não tem que trabalhar na igreja? O trabalho na igreja é produto de uma vida aos pés de Jesus. Eu aprendi quando criança que quanto mais eu trabalho, vivo para a igreja, mais eu cresço na vida cristã. Aí eu descobri que eu trabalhava para a obra de Deus e tinha esquecido do Deus da obra. Não encontrei nunca na Bíblia base para essa afirmação. Mas eu descobri que eu tenho os meus dons e devo servir aos meus irmãos. Mas os meus dons só serão úteis se a minha vida cristã for aos pés de Jesus. Eu posso ser o mais competente X ou Y numa área da igreja, mas se eu não tenho uma vida na dependência dos pés do Senhor, eu estarei apenas fazendo um bom trabalho. Só isso. Bom trabalho qualquer um pode fazer. Uma vida de arrependimento, uma vida de dedicação, de oração, de dependência de Deus, de pegar os princípios de Deus e colocá-los no meu dia a dia, no meu relacionamento, treinando os meus filhos. Minha vida cristã vai produzir então meu envolvimento na própria igreja. O ladrão vem, senão para matar, destruir, vim para que tenham vida e vida e abundância. E aí tem o amor cristão. O amor cristão há de ser em 3 níveis. Amar a Deus em primeiro lugar, ao próximo, mas como a si mesmo. São 2 mandamentos, mas 3 níveis. Nós precisamos entender que o nosso lar há de ser um lar de amor. Nosso lar não pode ser um lar jaula, um lar tribunal, um lar posto de gasolina, mas um terreno fértil de amor. Esse é o desafio que você tem hoje.
Vejam que nós estamos mostrando totalmente uma ideologia de vida totalmente diferente do que você vê e ouve na televisão. Eu e tu, eu não vou citar isso, não vai dar tempo, pode passar. Dentro desses referenciais, eu tenho que viver então do modo digno do Evangelho. Portai-vos no modo digno do Evangelho. Permaneceis num só Espírito. Esse é o desafio. Ah, mas isso não está justo, isso não é correto. Sim, não é correto segundo o que? A sua opinião ou segundo a opinião da Bíblia? O grande desafio para nós, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, numa geração pervertida e corrompida, resplandecer como luzeiros deste mundo, preservando a palavra de vida. Luzeiro do esposo, luzeiro da esposa, luzeiro dos meus filhos. É a luz. A tensão que há no nosso relacionamento, ela vai existir. Mas um perdão, um testemunho, um depoimento. Percebe? Seus filhos já te pegaram você ajoelhado orando? Não é uma pergunta que eu te faço. Os teus filhos já chorando por alguma decepção, você já trouxe ele para junto de você? Vamos orar, filho, vamos encontrar a resposta. Renato teve uma experiência interessante há poucos dias, porque ele estava desesperado com outro emprego que ele estava, e eu falei, caramba, nem agora, como é que nós vamos ajudar esse menino a vencer isso? Porque ele tem que passar por desespero no emprego para aprender. Mas aí chegou a um limite. E aí eu e o Givanildo orando, conversando, vamos lançar um desafio para ele. Aí vem a ideia, e se Deus não responder, como é que a gente vai fazer? Bom, vai ter que ensinar que não é a resposta de Deus. Começamos a orar, um mês depois ele mudou de emprego. Nossa fé foi testada, mas ele passou a confiar mais em Deus, percebe? É difícil viver o cristianismo lá dentro do lar. Grande desafio, o texto diz, somos filhos de Deus, temos biografia, temos uma marca registrada, andar na luz, ser irrepreensível, mas no meio de uma geração corrompida e perversa, para preservar a palavra de vida. Tá? Somos embaixadores de Cristo. Vamos avançar. Pode avançar um pouquinho. Ok? Pode avançar o próximo. Somos pacificadores, mais o próximo. Pecado da omissão, que se eu vejo meu filho indo por um caminho errado e não chamo para dialogar, eu tenho três opções, ou fico quieto, ou vou lá dar uma bronca nele, ou chamo para conversar. Geralmente o diálogo é que vai ajudar nisso, não podemos nos omitir, deixar que o mundo treine nossos filhos. Tá? E aqui eu passo para vocês vão ver em casa, o perfil dos pais para esse novo tempo. Uma leitura crítica do ambiente, flexibilidade com convicção, coerência vivencial, transparência, transversalidade, você saber refletir com os filhos e viver o mundo com o Evangelho, aprendizagem continuada e liderança coparticipativa, mais proatividade e criatividade, gerenciar e mediar relacionamentos nos conflitos de e na família. Nós somos gestores de relacionamentos, gestores de conflito. Nosso matrimônio com os filhos. Perfil ainda mostra que devemos ter equilíbrio espiritual, emocional, de personalidade, físico, alteridade. Vamos ensinar nossos filhos, ensinarmos a nós mesmos, incluir o próximo na história nossa. Ter comprometimento e lealdade versus ação libertária do indivíduo. Em vez de, não, eu faço o que eu quero, você tem que partir para pensar qual é o princípio bíblico nessa sociedade contemporânea. Concretividade no discurso. Se você fala para o seu filho, para a sua esposa, que é isso e você não faz, nem preciso dizer o resto. Pais líderes com uma biografia. Temos de ter uma biografia a contar e a mostrar para os nossos filhos. Eu costumo contratar empregados para trabalhar comigo, depois de averiguar a sua biografia. Certo? Meus filhos não tiveram opção de me escolher. Então eu preciso desenvolver uma biografia louvável para ele. Que ele tenha orgulho de dizer, meu pai, minha mãe. Tá? E isso é minha competência. Conclusão, então, lembrando, somos enviados ao mundo, não somos do mundo. E como cristãos devemos viver a vida o mais normalmente possível, ensinar nossos filhos a não serem ETs, mas serem normais. Este mundo é governado por Satanás, lembra que falamos? O mundo inverte os valores de Deus, qual tem sido a nossa influência, e em vez de sermos esponja, óleo, vamos ser sal e luz. A esponja pega
e devolve. Chupa tudo, o óleo se separa. E Jesus usa a expressão, a metáfora do sal e da luz. Tá certo? É isso que devemos ser. Não podemos ser mais consumidores da realidade, mas instrumentos da sua transformação. Em vez de sermos esponja ou óleo, vamos ser tempero para a vida como sal, luz para o nosso ambiente. Vamos lá? Nossa iniciativa, nós estamos vivendo uma civilização do conhecimento, mas não da sabedoria. A sabedoria é o conhecimento temperado pelo juízo. Não podemos ser todos apóstolos, mas podemos ser cartas vivas. Quanto menos eu trato as plantas do pomar, mais ampla a invasão da erva daninha. Honestidade é o primeiro capítulo da sabedoria. E se cada um limpar a frente da sua casa, a rua toda ficará limpa. Se a minha esposa fosse assim, seria melhor. Se meu filho fosse assim, seria melhor. É melhor você fazer um círculo, faz um círculo em volta de você, começa a mudar o mundo, do círculo para dentro, não do círculo para fora. Limpe o quintal na frente da sua personalidade, e a sua casa vai começar a ser limpa, pelo menos no seu canto, né? Vamos lá? Faça-me instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que eu semeie a paz. Onde houver perdão, de injúria, que eu semeie o perdão. Onde houver dúvida, que eu semeie a fé. Onde houver desespero, que eu semeie esperança. Onde houver trevas, luz. Onde houver tristeza, alegria. Francisco de Assis. Esse é o desafio que eu deixo para você. Fazer confusão, isso é fácil. Não treinar e capacitar os filhos para a vida é fácil. Não ter um bom relacionamento no lar é fácil. Esse é o desafio que eu deixo para você. Se você viver segundo a ideologia dessa sociedade contemporânea, pós-moderna, é fácil, siga. Lembram da ilustração do Snoopy lá no começo da segunda-feira? É só viver aquela vida. Eu hoje deixo esse desafio para você. Aí está o website que você pode hoje à tarde já pegar, e o meu e-mail, tá? O website é esse, Ética, que é tão difícil no Brasil, o professor que é sofredor, né? O Pro-IBR brasileiro, tá? Eu vou distribuir para vocês agora um material e fazer uma ilustração para fechar isso, para então vencermos aqui nosso bate-papo, tá? Eu tenho para vocês o que eu prometi no começo, para uma leitura analítica da TV. Meus alunos de ética lá na faculdade teológica, eles são obrigados a assistir telenovela. O pastor Gilson, outro dia um pastor veio dizer para mim que ficou escandalizado, porque eu obrigo meus alunos a assistirem telenovela. Eu falo, não, tudo bem, tem um roteiro para ler a telenovela. Então eu queria que você hoje, saindo daqui, se não tiver compromisso, assistisse a novela das 8. Vocês já ouviram? Cara herege esse, né? Falando para assistir novela lá no púlpito. Bom, não estou no púlpito, o púlpito está ali, né? Mas tudo bem. Eu estou dizendo o seguinte, você e sua esposa, os dois juntinhos, lá abraçadinhos, com um biscoitinho lá, com um chazinho, um refrigerante, por favor, assista a novela das 8. E aí você vai analisar a novela das 8, que não é às 8, né? Mais ou menos 9. Qual exemplo de caráter foi expresso por esse programa? Os exemplos de vida poderão ser imitados à luz da vida cristã? Que tipo de relacionamento social foi visto? Como as pessoas são tratadas aqui na novela? Deu para entender? Não é tão pecaminoso assim, você pelo menos ir com esse roteiro. Eu fiz essa experiência com cerca de 600 pais do Colégio Batista aqui, há uns anos atrás, passando desenhos animados com eles. Aí eu falei, vamos assistir uns desenhos que seus filhos assistem em casa? Pega esse roteiro, vão assistir. E os pais começaram a assistir, eles falaram, caramba, eu não sabia que é toda ideologia de vida que é aquele desenho tão inocente, Papaléguas, né? Chaves, isso. Eu queria que você assistisse também, acho que é amanhã que passa, depois do Fantástico, A Grande Família. Chega da igreja, tranquilo, é amanhã eu acho que passa A Grande Família, né? Na quinta-feira, então vocês estão sabendo. Então, eu queria que vocês assistissem A Grande Família com esse roteiro na mão, tá? E tivessem guardado na cabeça, tá bom? Então, pastor Gilson, passa para o povo aí, tem bastante cópia, vocês vão levar, tem 150 cópias aqui, vocês levem à vontade. E eu gostaria de fazer agora um encerramento da minha parte, porque o pastor Gilson disse que tem uma parte de vocês aí também. Eu vou deixar também passar para vocês o folheto do simpósio da Faculdade Teológica,
que vai acontecer dia 20 de outubro, com uma série de módulos, é aqui em Perdizes, tão facinho para você vir no sábado, dia 20 de outubro, tem café da manhã para você, sai de casa e nem toma café da manhã, e aí você pode ir lá, e vale a pena você ir. Mas eu queria fazer uma ilustração agora, para ajudar a entender tudo isso. Você que está aqui na frente já falou que o meu relógio é preto, não é branco, agora eu vou fazer você penar comigo aqui, tá? Eu queria fazer uma ilustração. O seu nome? Wilson, com W ou com V? Sabia que era com W. Seu Wilson, daquele filme lá dos... Como é que é o nome lá? Náufrago. Você assistiu, né? Aquele filme é muito bom, hein? Bom demais. Você assistiu 3 vezes? Eu também. Foi tão bom, cara. É o seguinte, você pega essas coisinhas que estão aqui dentro, dá choque, hein? Me assustou. De novo? Não, pode pegar. Pega tudo. Pegou? Ok, vamos mostrar para o povo aqui se sobrou alguma coisa. Oi, tudo bem? Viu? Não sobrou nada. Agora você não pode amassar, que isso é gente, cara. Isso é gente. Pega um por um, bonitinho. Que cor que é essa aí? Eu estou dizendo porque eu tenho uns problemas aqui no olho, não enxergo direito. Ó, caiu uma gente lá embaixo. É duro, né? Segurar tanta gente na mão. Ó, isso aqui acho que é cor laranja, abóbora, eu sempre confundo. Laranja? Bom, essa cor aqui representa uma pessoa. Vocês viram o tamanho da fita? Viram a largura da fita? Viram? Olha uma outra laranja. A cor não é igual, mas o tamanho não. Personalidade diferente, visão de mundo diferente, maneira de encarar a vida diferente. Ó, posso pôr aqui? Vê se caiu. Caiu? Caiu, né? Aí dentro. Esse cara é esperto. Ô Wilson. Ô seu Wilson. Seu Wilson. Ok? Pega um outro aí. Cor roxa. É roxa, diferente do... Né? Essa pessoa aqui é reativa, essa é proativa. Pode pôr aqui. Pega agora aí. Sua filha, Rosinha. Ela é reativa, proativa, orientada proativa. Sempre está no seu pé. Tá bom, mas é diferente de você. E essa aí é sua esposa? Não, que sou eu. Sou meio vermelhão, meio sanguíneo ou hemorrágico? Tá vendo? Pega o outro vermelho lá. Tá vendo? Vermelho, mas tamanho diferente. Sua esposa é mais tranquilinha que você, né? Ela deve sofrer com você, você sofre com ele. Você já deixou de bater nele, sim ou não? Você já deixou de bater nele, sim ou não? Sim ou não? Então continua batendo. Ó, tá vendo? Pessoas diferentes, maneiras diferentes de ver a vida, tá? E esse aqui quem que é? Sua sogra. Tá com o pé no chão, tá firme lá. Sempre pondo em ordem a casa, né? Tá certo. Então você viu, cada cor aqui tem uma maneira diferente. Pera aí, Wilson, não terminou aqui ainda não, tudo bem. Cada pessoa é diferente uma da outra, enxerga o mundo diferente. Isso preciso ser isso, para que nós possamos nos ajudar. Você lembra quantas fitas você pôs aqui dentro? Às vezes a gente nem sabe com quantas pessoas a gente conversa, se relaciona, quantos membros tem na igreja, sabe quantos filhos tem, mas quantas pessoas a gente vê se relaciona? Muita gente, né? Percebeu? Então vamos contar, pega aí, puxa devagarzinho, né? São pessoas, hein? Dá choque, tá? Pode puxar. Ó, não sobrou nada aqui dentro. São pessoas diferentes que devem estar unidas para ser uma só. Sua esposa, você, seus filhos, sua filha reativa lá, na proativa, né? Um ajuda o outro. E nós chegamos mais longe. Eu estava pertinho dele, olha que eu estou distante, cheguei mais longe. Percebe? Pensa nisso, pensa nas diferenças que você tem, que elas não são diferenças de propósito, aliás, extemporâneas, elas são de propósito, para você ajudar a sua esposa, ajudar seu marido, ajudar os seus filhos, a valorizar o positivo das diferenças e consertar o negativo das diferenças, tá bom? É esse o desafio que eu deixo para você. Não deixa o mundo dizer para você o que você tem que fazer, não deixa a pós-modernidade dizer para você o que você tem que fazer, não. Não seja vítima desse mundo. Depois você pega o cachê com o pastor ali, tá bom? Tá? Esse é o desafio que eu deixo para você hoje. Isso aí. Deus abençoe, viu?